Meu nome é Patrícia Eduarda Riedel, eu sou estudante do 7º semestre do curso de Licenciatura em Matemática no IFRS Campus Imbirubá. E hoje estou aqui para ensinar um pouquinho mais para vocês sobre razão e proporção. Você sabe o que é uma razão? Quando dizemos que certos números estão em uma proporção, o que isso significa? O que você entende por grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Se você ficou com dúvida em alguma dessas perguntas, acompanhe o vídeo aí. Primeiro vamos começar definindo o que é razão. A razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, é o quociente de A por B, ou seja, é a divisão de A por B. E a gente pode indicar essa razão na fração A sobre B. Vamos ver agora alguns exemplos de razão. Escala. O que é escala? A escala é a razão entre a medida do objeto no desenho e a medida real. Nesse mapa, na figura 1, podemos verificar que para cada 1 centímetro do mapa, são 2.935 quilômetros reais. A velocidade média. A velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. A densidade de um corpo é a razão entre a massa e o volume que esse corpo ocupa. Nessa figura 3, podemos perceber que ambos, a borracha e o metal, possuem o mesmo peso, porém, a borracha possui um volume maior que o metal. Agora, vamos definir o que é proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões ou 4 números não nulos, sendo A, B, C e D, nessa ordem, e formam uma proporção quando A sobre B for igual a C sobre D. Certo? Podemos definir A e D como sendo os meios da proporção e B e C como sendo os extremos da proporção. Uma propriedade fundamental da proporção é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, vamos ter A vezes D igual a B vezes C. Quando falamos em grandeza, o que você entende? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Vamos ver um pouquinho? Vamos falar das grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Em uma papelaria, são cobrados 20 centavos por página copiada, como mostra o quadro a seguir. Então, temos aqui o número de páginas e o preço total para cada página, certo? Uma página, 20 centavos. 2 páginas, 40 centavos. 3 páginas, 60 centavos. 4 páginas, 80 centavos. 5 páginas, R$1. E 6 páginas, R$1,20. Qual a razão entre o número de páginas copiadas e o preço correspondente? Como vamos calcular essa razão? Vamos levar em conta que a razão que queremos saber é entre o número de páginas e o preço correspondente, certo? Então, como vimos, a razão é a divisão de A por B. No caso aqui, vai ser a divisão do número de páginas pelo preço pago, pelo preço total. Então, vamos ter aqui 1 dividido por 20 centavos é igual a 5.
que é a razão de uma página pelo preço total. Seguindo, 2 dividido por 40 centavos é igual a 5. 3 dividido por 60 centavos é igual a 5. 4 dividido por 80 centavos é igual a 5. 5 dividido por 1 é igual a 5. E 6 dividido por R$1,20 também é igual a 5. Vocês podem perceber aqui nessa tabela que conforme aumenta o número de páginas, aumenta o valor do preço total. Isso é uma característica de uma grandeza diretamente proporcional. Ambas as grandezas, elas têm que aumentar sucessivamente, certo? Como vocês podem perceber, a razão sempre foi a mesma. Lembram lá da definição ainda? De uma grandeza diretamente proporcional? Que as duas grandezas sempre vão variar na mesma razão, certo? Então, o preço total, ele vai ser diretamente proporcional ao número de páginas copiadas. Agora vamos ver as grandezas que são inversamente proporcionais. Duas grandezas, elas vão ser inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza e os inversos dos valores correspondentes da segunda grandeza é sempre a mesma. Então, é diferente da grandeza diretamente proporcional. Vamos ver um exemplo. A tabela a seguir apresenta a velocidade de um avião em quilômetros por hora e o tempo em horas para percorrer certa distância. Então, temos aqui a velocidade desse avião em quilômetros por hora e o tempo em horas para percorrer uma certa distância que a gente não sabe. Podemos perceber o que? Quando a gente trabalha aqui na velocidade de 100 km por hora, para percorrer certa distância, levamos um tempo de 12 horas, certo? O que aconteceu dessa primeira velocidade para a segunda velocidade? Podemos perceber que o valor duplicou, concordam comigo? Então, esse valor ele foi multiplicado por 2. Mas, se analisarmos o tempo, tínhamos um tempo de 12 horas, e passamos a ter um tempo de 6 horas. O que aconteceu? Esse tempo, ele ficou pela metade. Então, esse tempo foi dividido por 2. Agora, o que aconteceu da velocidade de 100 km por hora para a velocidade de 300 km por hora? Essa velocidade triplicou. Mas se a gente analisar o tempo em horas, eram 12 horas e em uma velocidade de 300 km por hora passaram somente 4 horas. O que aconteceu aqui? Esse tempo ele foi dividido a terça parte, certo? E se analisarmos também aqui, uma velocidade de 100 para uma velocidade de 400 km por hora, essa velocidade quadruplicou. Mas o tempo em horas, o que aconteceu? Ele foi dividido a quarta parte. O que vocês podem perceber aqui é que quando multiplicamos, na parte superior a velocidade, ela está aumentando. E o tempo, ele vai diminuindo. Vocês sabem qual é que é o inverso, a operação inversa da multiplicação? A divisão. Como já dizia que duas grandezas elas são inversamente proporcionais a partir do momento que a razão entre a primeira grandeza e o inverso dessa segunda grandeza for a mesma. Então, vamos calcular. Temos uma velocidade de 100 km por hora e um tempo de 12 horas. Como eu já falei, que a razão
entre a primeira e o inverso da segunda grandeza tem que ser sempre a mesma para que tenhamos uma grandeza inversamente proporcional. Então, quando fazermos essa divisão aqui, vamos ter 100 vezes 12, que é igual a 1.200. Agora vamos analisar a velocidade de 200 km por hora e um tempo de 6 horas. Vamos ter os 1.200 novamente. Quando analisarmos uma velocidade de 300 km por hora em um tempo de 4 horas, também vamos encontrar uma razão de 1.200. E, consequentemente, quando analisarmos uma velocidade de 400 km por hora em um tempo de 3 horas, também vamos encontrar uma razão de 1.200. O que podemos ver aqui é que todas as razões elas são iguais. Certo? Então, se as razões são iguais, mas temos que verificar que um valor está aumentando e o outro valor está diminuindo. Ou seja, um é o inverso do outro. Então, aqui nesse caso, temos uma grandeza inversamente proporcional. Vamos analisar a seguinte tabela. Essa tabela ela foi confeccionada em cima dos dados de um experimento do professor Ivo Mai, professor de física, e esse experimento era sobre a força elástica, tá? Esse experimento está disponibilizado no nosso canal do YouTube também. Então, vamos analisar a tabela. Temos o comprimento da mola, a deformação da mola, a massa do objeto utilizado e a força aplicada. A deformação da mola, ela é diretamente ou é inversamente proporcional à força aplicada? Agora, precisamos utilizar os conceitos que aprendemos na aula de hoje para responder essa pergunta. Então, queremos saber se a deformação da mola ela é diretamente ou é inversamente proporcional à força aplicada. Vamos analisar. Percebemos que a deformação da mola ela era 0,01 metros, ou melhor, 1 centímetro, e passou a ser 2 centímetros. O que aconteceu aqui? Esse valor, ele dobrou. Ele foi multiplicado por 2. Se analisarmos a força aplicada, que era de 0,49 newtons, e passou a ser 0,98 newtons, percebemos que essa força aqui também dobrou. Se analisarmos agora a questão de 1 centímetro para 3 centímetros, percebemos que a deformação da mola triplicou. E, como podemos ver aqui, a força aplicada passou de 0,49 newtons para 1,47 newtons. Essa força ela também triplicou. Consequentemente, como já podemos perceber, de 1 centímetro para 4 centímetros, quadruplicou. Consequentemente, a força também quadruplicou. Então, foi de 1 para 5, foi multiplicado por 5. De 0,49 newtons para 2,45 newtons também foi multiplicado por 5. E para 6 centímetros, multiplicado por 6, ambos os lados também. Vocês podem perceber que o que acontece de um lado da tabela está acontecendo do outro. Lembrem-se do que eu falei. Vocês podem perceber que ambos os valores eles estão aumentando. Então, agora fiquem prestando atenção mais um pouquinho que vocês já vão saber se é diretamente ou é inversamente proporcional. Agora vamos calcular as razões. Com relação à força aplicada dividido pela deformação da mola.
Então, se analisarmos a deformação da mola em 1 centímetro e a força aplicada em 0,49 newtons, encontramos uma razão de 49. Se analisarmos 2 centímetros e 0,98 newtons, também vamos encontrar uma razão de 49. Então, podemos perceber que isso acontece sucessivamente. Em todas as minhas razões, encontramos os valores de 49. Então, se a razão entre a razão entre duas grandezas for sempre a mesma, o que eu vou ter? Que a deformação da mola é diretamente proporcional à força que está sendo aplicada. Isso aqui é o conceito da lei de Hooke. A lei de Hooke vai estar disponível nos próximos vídeos aí.